Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moré Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana, hoje dia 17 do mês de janeiro do ano de 2023, do calendário gregoriano, e dia 24 do mês de Tevet, do ano de 5.783. Terceiro dia da semana, faremos a leitura da terceira aliá da Parashá que estamos estudando, Parashá Vaerá, no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 6, do verso 29 até o capítulo 7, versículo também 7. A todos os nossos amigos, internautas, amigos, a toda a família Anusim Brasil, o nosso Shalom, muito bom dia, Boker Tov, e Hashem vos abençoe grandemente neste dia. Seja um dia próspero, um dia de grandes conquistas, com muita saúde, muita paz, muita alegria. Faremos então a leitura da terceira aliá. Êxodo, capítulo de número 6, verso 29, até o capítulo 7, Passuque 7. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Eu sou o Eterno, fala ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. E disse Moshe diante do Eterno: Eis que sou incircunciso de lábios, e como me escutará o faraó? E disse o Eterno a Moshe: Vê que te coloquei como justiceiro para o faraó, e Arão teu irmão será teu intérprete. Tu falarás tudo que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará ao faraó, e enviará os filhos de Israel de sua terra. E eu endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei meus sinais e meus milagres na terra do Egito, e não vos escutará o faraó, e porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo e os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. E saberá o Egito que eu sou o Eterno, ao estender a minha mão sobre o Egito, e tirarei os filhos de Israel dentre eles. E fizeram Moshe e Arão como lhe ordenou o Eterno. Assim o fizeram. E Moshe era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, ao falar ao faraó. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vechayo lanu atah betorreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Chegamos à leitura da terceira aliá da Parashá Vaerá, da Parashá que estamos estudando esta semana, e no sábado, no Shabat, estaremos estudando a porção concernente ao primeiro ciclo de nossa leitura anual. Terceira aliá, ela nos fala acerca de Hashem, que ao falar com Moshe, o Eterno fala a Moshe para então ir ter com o faraó e anunciasse ao faraó que ele deveria deixar o povo de Israel ir para a sua terra. Nós vimos na leitura de hoje
que o capítulo 7 e o verso 4, que diz que fala acerca das formas, né? Como Hashem trata os filhos de Israel. Na Aliá de hoje, ele fala de Israel como seu exército, fala como seu povo e também o chama de os filhos de Israel. Então, Deus, o Eterno, tem tratado Israel também de forma diferente, às vezes de forma carinhosa, como meus filhos. Às vezes Israel é tratado como o povinho, né? Então, Deus, o Eterno, tem várias maneiras e formas como ele trata Israel. É como um pai, quando se dirige a seus filhos, principalmente, né, em situações que o filho age de forma correta, que ele é um bom filho, a maneira como o pai trata e muitas vezes chama esse filho é sempre de uma forma carinhosa. Porém, há situações que são contrárias, quando este não é um filho obediente, então existe uma forma mais agressiva. Então, o Eterno aqui está tratando Israel como seu povo, né? Como meu povo, como o meu exército, né? Então, existem várias maneiras de como o Eterno tem tratado e tratou o nosso povo Israel. Então, o Eterno diz a Moshe para falar com o faraó. E ele foi colocado, como a própria Torá nos diz, Moshe foi colocado como Deus e Arão como seu profeta, como seu sacerdote. Então, Moshe, ele era aquele a quem falaria com o faraó. Moshe, e o próprio Arão, seu irmão, agia também como porta-voz entre Deus e Moshe, entre o próprio Moshe e o faraó. Arão também exerceu esse trabalho como faraó. Então, o Eterno falou a Moshe que ele endureceria o coração do faraó e, dessa forma, o faraó recusaria deixar o povo de Israel ir embora da terra do Egito. Quando nós lemos essa aliá, a cada ano que passamos, quando nós lemos esta aliá, sempre temos em mente aquilo que nossos sábios falam e aquilo que a Torá nos fala, os profetas falam, do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquilo que cada ser humano tem. O ser humano, ele tem o direito de escolher se ele quer ou não servir a Deus. Se ele não quer, ele não é obrigado, mas se ele deseja, ele pode fazer. Então, sempre temos comentado esta aliá, porque ela na leitura em que nós fazemos, ao ler o texto, aparentemente o que entendemos é que Hashem está tirando esse livre-arbítrio do próprio faraó, porque o texto diz que o Eterno endureceria o coração do faraó. Então, como ficaria se Deus não tivesse endurecido
O faraó, então, teria um coração mais, digamos assim, mais mole, né? Como se diz, um coração mole, seria mais sensível. Então ele se tornou duro, ele agiu como agiu, porque foi o próprio Deus que endureceu o coração dele para que ele agisse dessa forma, tirando dele o livre-arbítrio, porque a pessoa tem o direito de escolher, e a princípio o que vemos aqui na leitura é que o faraó não teve direito de escolher, ou seja, o próprio Deus endureceu o coração dele. Então, o que nossos sábios falam a respeito disso Maimônides, ele nos diz que o homem que comete graves transgressões pode perder a oportunidade de fazer techuvá, ou arrepender-se. Então, dependendo daquilo que o homem faz de livre consciência, ele pode também ser rejeitado devido às suas más atitudes. E é isso que Maimônides, grande sábio do nosso povo, fala, que o homem que comete graves transgressões pode perder a oportunidade de fazer a techuvá. Então, dessa forma, nós entendemos que não foi o Eterno que tirou de Moshe a oportunidade, tirou do faraó a oportunidade dele se arrepender, mas o próprio faraó, por tudo que ele fez para o povo de Israel, por toda a maldade que ele praticou para o povo de Israel, ele já não merecia mais, ele não tinha mesmo mais direito de arrependimento por causa daquela maldade, de tanto mal que ele acabou cometendo contra o povo de Israel. Aquela maldade que nós falamos, aquele mal voluntário, aquele mal de forma sem justificativa, né? Não houve uma justificativa. Israel não atacou, Israel não estava brigando, nada disso, né? Israel estava ali como um escravo trabalhando, e o faraó então oprimia cada vez mais, não lhe dava o direito ao qual qualquer escravo tem. Então o povo de Israel estava naquela condição de escravo sem ter os direitos. Seus direitos eram negados pelo próprio faraó. Então essa foi a maldade que o faraó cometeu, e por consequência disso o Eterno endureceu o coração do faraó. Então há outros textos na Torá, no próprio Tanar, que fala que o homem que muitas vezes é repreendido, né? Mas acaba endurecendo o seu coração, ele também acaba perdendo a oportunidade de arrependimento. Então, o faraó maltratou tanto os filhos de Israel, e por esse motivo foi-lhe tirado o direito de fazer techuvá, de se arrepender. Então, entendemos por meio dessa aliá de hoje que devemos ter muito cuidado com a maneira como nós agimos, né? Então temos que ter cuidado, não estarmos em condições e agirmos como pessoas más. Se não podemos fazer, não fazemos. Se nós não pudermos ajudar, também atrapalhar, ou não vamos atrapalhar. Então, nós sabemos que a justiça, o Eterno é juiz, e ele faz justiça. Então, Faraó foi punido pelas suas más atitudes, por ter maltratado o povo, matado as crianças, jogado as crianças no rio,
deixado o povo sem força, maltratando, não lhe dando os direitos, como se diz, os direitos trabalhistas ao qual eles eram merecedores. Não tinham uma alimentação digna, o trabalho era pesado, né? Então isso foi mal que ele fez. Então, de forma, nós temos que cuidar naquilo que nós, com a forma como nós lidamos na nossa vida, né? Com as pessoas com quem nós convivemos. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não agirmos de forma má, né? Então, sempre devemos ter cuidado nas nossas atitudes, pois, de certa forma, também corremos o risco de perdermos aí e sermos rejeitados no nosso processo de conversão e de arrependimento e de fazer techuvá. Então, que o Eterno possa nos ajudar, né? Que Hashem possa nos ajudar nessa nossa caminhada, na nossa vida, para que Ele nos dê um coração, não um coração de pedra, que o nosso coração não seja um coração duro, mas seja um coração de carne, um coração realmente que tenha sentimento, que tenha a misericórdia, que sejamos bons, né, não somente com o ser humano, né? A gente muitas vezes falamos muito do ser humano e às vezes esquecemos das maldades contra o próprio animal, né? Com os animais. Então, não podemos maltratar também os animais, né? E eu quero aqui, aproveitando esse gancho de sermos bons, de agirmos de forma, sermos pessoas boas, fazer um pedido, né? Então, a gente sabe o quanto que os animais sofrem na rua, né? Animais que são abandonados, são colocados na rua, abandonados por seus donos, e esses animais sofrem com falta de comida, abrigo e também falta de água, muito perecem por falta de água. Então, meu pedido né, que possamos fazer um ato de justiça, de caridade, de bondade para com os animais, que não custa nada. Colocarmos na frente da nossa casa um potinho, um pouquinho de comida ou um pouquinho de água, né, que possa manter na frente da nossa casa, e assim os animais que por ali passam possam ter pelo menos um pouco de água e um pouquinho de comida. Se você não quiser colocar dentro do seu cercado, se você não quiser adotar, não tem problema, né? Mas se você sabe que tem um animal na rua, né? Então coloque um pouquinho de água numa vasilha, num lugar onde não pegue sol, para que aquela água fique fresquinha, um pouquinho de ração, um pouquinho de comida. Se aí na rua onde você mora, na cidade onde você mora, na frente da sua casa, tem animais abandonados, se você fazer isso, você está fazendo um ato de justiça, né? E isso é bom para a nossa vida, e que Hashem possa nos abençoar e abençoar a todos. É isso então, ficamos por hoje na leitura da terceira aliá, que o Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoe a todos os nossos amigos internautas, a toda a família no Sim Brasil, a todos quantos se encontram enfermos nos hospitais ou mesmo em casa, que Hashem possa enviar a todos a cura completa. E a você que está completando mais um ano de vida, Mazal Tov, parabéns, que Hashem os abençoe grandemente. E você que está completando uma data também, uma data festiva, Mazal Tov, parabéns, que o Eterno lhe abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom.